Ei pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu recebi uma pergunta e eu achei muito válido fazer um bate-papo com vocês sobre isso, porque é uma questão que às vezes pode ocorrer na cabeça de algumas pessoas, que não é muito claro para algumas pessoas, mas eu recebi a seguinte questão, né? Se a gente pode afirmar que a homossexualidade e afins são características de um sujeito perverso. Bom, gente, antes de tudo, a gente precisa diferenciar duas coisas, né? A gente precisa conversar sobre duas coisas muito importantes. Uma coisa é a gente falar de uma conduta perversa. Outra coisa é a gente falar sobre uma estrutura perversa. São coisas muito distintas. Eu acho que quando a gente se dirige à homossexualidade para falar de uma conduta perversa, eu diria que não é um privilégio só deles, né? Se a gente for pegar Freud e o que Freud escreve já desde os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade e a psicanálise de uma forma geral, nós vamos perceber que todos nós, mesmo neuróticos, temos condutas perversas também. Isso aparece aqui nesse texto, nesse livro, que na verdade foi uma palestra que o Miller fez aqui no Brasil, inclusive foi no Brasil. O livro se chama Lacan Elucidado e uma das palestras, das conferências que ele fala justamente a importância da gente fazer essa distinção, não só da conduta perversa para a estrutura perversa, mas isso aparece no texto dele, se chama Discurso do Método Psicanalítico, porque aqui nesse texto ele está falando justamente da importância da gente fazer essa distinção das estruturas clínicas para o tratamento, que é fundamental a gente saber distinguir as estruturas clínicas, porque isso vai orientar o nosso tratamento. A gente vai abordar e ter uma condução diferente, por exemplo, entre um neurótico e um psicótico. E não é fácil a gente fazer essa distinção. Por isso que é importante a gente também saber distinguir o que é uma conduta perversa de uma estrutura perversa, porque essa conduta vai aparecer na neurose também. E o fato de aparecer na neurose não significa que esse sujeito estruturalmente é perverso. E aí, a partir disso, eu vou fazer só algumas considerações rápidas com vocês, né, não vou me estender muito aqui, mas vamos lá. Primeiro, pegando Freud, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é esse livrinho aqui que ele começou a escrever em 1905, e ele tem nota de rodapé aqui até 1920 e poucos, se eu não me engano, que ele vai dizer que a perversão vai ser atividade sexual que se estende no sentido anatômico para além das regiões do corpo que se destinam à união sexual, podendo mesmo tornar-se mais importante que o objetivo final. O que Freud está querendo dizer pra gente aqui, pessoal? Que o que interessa aqui não é só para a maioria das pessoas, né? O sexo ele não tem só essa função reprodutiva. Às vezes acontecem muitas coisas, até mesmo antes do ato sexual em si, que são muito mais importantes do que o objetivo final, que seria a reprodução ali, né, no caso. E isso é perverso, qualquer desvio desse tipo é perverso. E Freud vai além. Por que o Freud foi tão ousado e deixou tanta gente estarrecida? Porque para ele, a sexualidade ela se encontra também na infância. Então ele está querendo dizer não só que a criança pode se tornar um objeto sexual de um adulto, porque um adulto pode desejar isso, mas que a criança ela tem uma pulsão e que ela tem necessidade de satisfação. Quando ele está falando de sexualidade aqui, ele está falando dessas possibilidades de satisfação. A gente não está falando aqui só do sexo em si. Então, voltando lá à pergunta, o homossexual ele é perverso? Ele é, assim como os héteros, assim como as crianças, assim como todo ser humano que acrescenta algo que está fugindo desse objetivo aí da reprodução, por exemplo. Como que uma criança, né, não pratica um ato sexual, como é que você está me dizendo, Ítalo, que a criança é perversa? Porque a criança se satisfaz, por exemplo, com a boca, através do sugar, né? Assim, ela não vai mamar, o bebê não vai mamar no peito da mãe só porque ele tá com fome. Ele vai fazer isso no primeiro momento porque ele tá com fome, sim. Mas a partir do momento que ele descobre que isso é bom, que isso
traz outro tipo de satisfação, ele vai manter isso, ele vai continuar fazendo isso, não mais pela função principal, que seria a nutrição. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando de um comportamento perverso também, né? Não no sentido de que, nossa, essa criança tem uma malícia e quer se dar bem, de alguma forma ela quer se dar bem, né? Mas ela está em busca dessa satisfação, desse tipo de satisfação. Então, nesse sentido aqui, gente, o Freud coloca que nenhuma pessoa sadia pode deixar de acrescentar algo de perverso ao objetivo sexual normal. Esse objetivo sexual normal, que ele chama normal, seria esse encontro da genitália da forma, num certo padrão, que vai gerar uma reprodução. E a gente sabe que as preliminares, por exemplo, às vezes vão ser muito mais interessantes, muito mais importantes e muito mais necessárias do que o ato em si. E aí, esse grau de perversão, eu coloquei entre aspas, porque depende muito de como a gente foi criado também, né? Do que a gente recebeu ali desde a infância, como aquilo que é o certo ou não. Depende muito do nosso superego aí, que se estabeleceu, que se formou, daquilo que eu aceito como é possível ou não. Então, algumas pessoas às vezes vão ter mais vergonha, tem vergonha do corpo. Às vezes, assim, são pessoas que são casadas, mas tem vergonha de mostrar o corpo para o marido ou para a esposa. Tem uma certa repugnância, algumas práticas, algumas condutas, alguns comportamentos. Então, isso vai depender de cada um, porque cada um é de um jeito, cada um é singular, né? Então, cada um tem a sua individualidade e vai lidar com isso de uma maneira diferente. Então, o que Freud traz pra gente aí? Que existe uma perda dessa noção de inocência infantil, né? Já em 1905, ele está falando que a criança não é tão pura assim, ela também quer ir em busca de satisfação, que todos somos perversos polimorfos, no sentido de que a gente busca satisfação das maneiras mais diferentes possíveis, e aquilo que me satisfaz não vai trazer satisfação para você, isso é algo muito individual. O Garcia Rosa, nesse livro aqui, Freud e o Inconsciente, também trabalha o tema da pulsão, e aí ele também vai falar sobre perversão, e ele diz lá, perversa toda conduta sexual que não conduz à reprodução. Então, tudo que a gente faz que não tem esse objetivo, e eu diria que a maioria das pessoas não tem um encontro sexual porque querem, de fato, gerar um filho, né? Até tem aqueles que estão em busca disso, que estão fazendo, querendo isso, mas mesmo os que estão fazendo, querendo isso, precisa de ter uma preparação antes, né? Não é só assim, ó, hoje é meu dia fértil, vamos lá, é agora, porque não vai acontecer, não vai rolar. Então, tem algo além disso, né? E isso é perverso, isso é a perversão. Então, nesse sentido aqui, é perverso essa conduta que visa o prazer. Então, uma criança, ela vai realizar coisas em busca de obter esse prazer, e não com um intuito reprodutivo, porque isso a criança nem entende ainda o que é isso, né? E nem é o que cabe a gente aqui agora falar. Aí, se a gente vai pensar a nível estrutural, é interessante a gente pensar que existem formas de negação do complexo de Édipo. Então, isso é um outro tema que eu não vou trabalhar aqui, então eu já estou deduzindo que vocês têm uma noção do que é essa passagem pelo complexo de Édipo. E como é que a gente vai pode negar esse complexo de Édipo? De 3 formas. Quando acontece o recalque, dali vai surgir uma neurose. Então, a neurose significa que eu passei pelo complexo de Édipo, eu fiz a eleição de um objeto de amor, aconteceu uma castração ali, eu entrei no campo simbólico, eu me constituí enquanto sujeito, eu criei uma imagem do meu corpo, né? Eu construí uma imagem do meu corpo, eu construí uma subjetividade, e aí a neurose ela se manifesta através dos sintomas, né? A gente tem os sintomas aí. No caso da psicose, o indivíduo ele não passou pelo complexo de Édipo, né? Alguma coisa aconteceu ali, houve um curto-circuito, não houve a castração, então a gente chama essa forma de negação da psicose de fora-oclusão. Esse indivíduo ele se encontra fora do campo simbólico. Então, o psicótico ele está mais ligado aí ao campo do real. Uma das formas, mas não a única, que a psicose vai se manifestar é através da alucinação.
E quando a gente pensa na perversão enquanto uma estrutura clínica, qual que foi a forma de negação do Édipo ali? A gente vai chamar de desmentido. O que é isso? É uma recusa, foi uma recusa da castração. Então, esse indivíduo, ele passou pelo complexo de Édipo, houve uma castração, mas alguma coisa aconteceu ali que ele recusou, ele não aceitou aquela castração. E aí, como que isso vai se manifestar? Esse indivíduo que tem essa estrutura perversa, ele desautoriza a experiência do que aconteceu. Então, assim, ele sabe que tem alguém ali exercendo essa lei, exercendo essa castração, mas ele nega. Ele não quer saber daquilo, né? Ele quer passar por cima daquilo, ele quer passar por cima da lei. E aí, deixa eu só abaixar meu vídeo aqui para vocês verem. É como se ele entendesse assim, eu sei então da existência da diferença sexual, da falta dos limites, mas me comporto como se eles não existissem. Então é aquela pessoa que vai passar por cima da lei, né? Ele não está preocupado em obedecer a lei, em seguir as normas, não. E ele sabe da existência das normas, ele sabe que as normas existem, mas ele quer burlar essas normas de alguma forma. E pode aparecer então como uma forma de fetiche, sadismo, masoquismo, mas lembrando que nesse caso aqui, mas eu tenho um fetiche também. Mas se você tem um fetiche, se você tem uma estrutura neurótica, isso não te torna um perverso estruturalmente, assim, né? Não significa... Porque foi o que a gente falou agora há pouco, seria uma conduta perversa, né? Você tem alguma coisa que te satisfaz. Mas aqui a gente está pensando também aquela pessoa que só se satisfaz dessa forma. Esse é o único tipo de satisfação que ela tem. Até o Freud acrescenta, ele fala assim, o caso só se torna patológico quando o anseio pelo fetiche se fixa, indo além da condição mencionada e se coloca no lugar do alvo sexual normal, e ainda quando o fetiche se desprende de determinada pessoa e se torna o único objeto sexual. Então é como se essa pessoa só tivesse satisfação dessa forma, né? Ela não consegue obter satisfação de outras maneiras. Então acho que assim, a minha ideia era fazer assim, um vídeo rápido falando só um pouquinho desse tema, que eu acho que ele é interessante pra gente aqui também, né, importante, e fazendo também um gancho aí. No grupo de estudos do mês de fevereiro, a gente vai trabalhar as estruturas clínicas, então a gente, embora a gente não vai se aprofundar tanto em cada uma delas, o nosso objetivo é diferenciar melhor cada uma delas, né, conversar melhor sobre o que é neurose, o que é psicose, o que é perversão. Então, se você tem interesse pelo tema, ainda dá tempo de se inscrever também no nosso grupo. As inscrições vão até o dia 29, o link está na minha bio, então eu aguardo vocês, né, para que a gente possa debater mais sobre o assunto, conversar mais sobre o assunto. Um beijão para vocês e até a próxima. Se tiverem dúvidas e quiserem deixar outros temas, sugestão, quiser que eu fale aqui rapidamente sobre alguma coisa, a gente pode começar a pensar sobre isso também. Um abraço para vocês.